E aí galera, e pro vídeo de hoje, cara, o tema vai ser o seguinte: descubra para qual lado você gira o mais cedo possível, ou seja, a dominância do seu lado para qual você vai fazer os seus primeiros giros. Então é isso, esse vídeo é muito importante, então bora pro vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer um detalhe sobre um ponto que é muito importante. Por quê? Seus primeiros giros. Por que é tão importante você descobrir para qual lado você gira? Eu quero ilustrar com a minha situação. Logo quando eu comecei a aprender as acrobacias, eu comecei a fazer o Shit Gainer, que é esse movimento aqui. Esse é o meu Shit Gainer dominante, perna direita. Só que eu entrei em um conflito, porque mais tarde eu queria aprender o cork. Mas como você aprende o cork? Você tem que ter o Shit Gainer e o movimento de giro, seja o B-twist. Só que eu teria que ter o B-twist para esse lado. Então qual é o conflito aí? O meu B-twist é para o outro lado. Aí é que está o ponto importante. Você precisa saber para qual lado você gira, entende? Porque isso vai ser muito importante, porque hoje pode não ser tão importante você aprender qual lado do seu giro, mas lá na frente, quando você quiser aprender um movimento mais complexo, você realmente vai precisar lembrar desse ponto, para qual lado você gira com mais eficiência. Posso falar de dominância, na verdade. E logo a primeira dica que eu posso dizer para você é: pula e gira, em pé mesmo, sem muita dificuldade, só pula e gira. Por que isso? Você vai escolher o seu lado dominante. Se você, eu tô na dúvida, então faz um teste. Pula e gira para um lado e pula e gira para o outro. Isso pode parecer besteira, só que isso vai começar a você identificar qual é o seu lado dominante para você começar a tentar os seus primeiros giros. Como vocês podem ver, esse é meu cork, mas só foi possível por causa que eu tive que regredir o passo importante das acrobacias, ou seja, aprender um movimento que seria básico, que no caso do Shit Gainer, eu comecei com essa perna, que no caso é a minha dominante, só que tive que mudar quando eu entendi que o meu giro é para o lado canhoto, ou seja, eu giro para a direita. Parece até um irônico, né? Os canhotos giram para a direita enquanto os destros giram para a esquerda. Vocês verem como é importante, porque foi complicado, cara, você saber que tem um giro para o lado, chute dominante para o outro, você querer aprender o movimento e ter de fato que regredir um pouco para poder voltar do zero e tentar aquele movimento que você estava tentando, só porque você não tem uma base importante para ele, você de fato não vai conseguir. Então eu tive que passar por essa situação para entender que, cara, se eu tivesse me ligado, tivesse prestado mais atenção, eu teria corrido atrás primeiro de entender que esse é meu lado, o lado do giro, mesmo com a perna dominante, e teria focado logo em aprender em seguida com essa perna, e não teria relutado em evitar, não vou treinar porque é mais difícil. Na época também eu tinha medo, não vou mentir para vocês, foi uma jornada um pouco complicada, mas eu consegui, eu me empenhei e consegui, entende? Por causa do treino, mas eu passei justamente por isso, não prestei atenção aos detalhes. Você deve estar se perguntando, tá, beleza, eu entendi essa parte de giro, mas por que isso também é importante lá na frente? Eu comecei dando exemplo do cork, só que isso também se aplica ao kart junto com o full. Exatamente, porque isso, acredito que vocês já tenham visto, eu já vi em grupos de capoeira, a galera que faz, eu posso dizer assim, tem um cork para um lado e tem um kart full para o outro. Já conheci a galera assim da capoeira e para eles é normal, só que quando eles quiserem evoluir para movimento mais complexo, seja um double full, sabe, saindo do kart ou saindo do rodante, eles vão precisar do giro, ou seja, vão precisar do seu lado dominante para o giro. E como eles vão saber se eles giram para um lado em um movimento e para o outro movimento eles giram para o outro? Entende? Então é muito importante para eles conseguirem saber para qual lado eles giram, para se caso eles quiserem, cara, eu quero aprender um double full, algo, sabe, eles vão conseguir. Agora, se você não sabe direito qual é o seu lado dominante, você vai se perder, e para você conseguir progredir vai ser mais difícil. É muito importante você descobrir esse lado de dominância, porque isso vai implicar em outros movimentos. Caso você também queira fazer combos de movimentos, aí fica difícil você começar um movimento para um lado e ter que voltar para o outro. Eu falo mais de exemplo do tricking. Caso você queira fazer um movimento de chutes, combo de chutes, com acrobacias, coisas diferentes assim, você vai precisar de um lado dominante. E quando eu descobri, eu comecei a modificar. Exemplo, quando eu comecei a aprender, vamos dizer, o macaco da capoeira, eu fazia o macaco para esse lado de cá.
foi esse lado que eu comecei a aprender. Quando eu descobri esse lado de dominância, já mudei. Por mais que eu sabia, tive que mudar, aprender do zero também outro movimento, seria o macaco já desse lado. Então, para vocês verem, quando você descobre seu lado de dominância, você vai começar a se atentar até em outros movimentos também. Caso você já começou pelo seu lado certo, muito bem, você vai ser mais fácil para você evoluir até para movimentos mais complexos. Só que de início, se você percebeu, cara, eu tenho um movimento para um lado e um giro para o outro, e agora? E agora você entender seu lado de dominância, entende? Porque só assim você vai conseguir de fato melhorar nas acrobacias e pensar também a longo prazo, ou seja, nas suas progressões futuras e nos movimentos mais difíceis, caso você queira aprender, claro. Eu falo isso porque quando eu comecei a treinar, eu comecei a praticar trick, chutes e tal. Eu só tinha jogo de movimento para esse lado, porque era o lado que eu praticava o 540, entendeu? Outro movimento também. Então eu fazia chutes para esse lado, porque eu tinha o 540 e outros chutes. Só quando eu percebi que o meu lado dominante era o de cá, de giro, não fazia sentido eu manter esse lado. Tive que voltar do zero, como eu falei, e começar a treinar para esse lado, cara. Foi complicado, eu admito, foi difícil você pegar o movimento e voltar ele do zero, aí me acostumar esse lado. Foi um processo, foi gradual, foi difícil, foi treino, só que eu tive que fazer, não tinha escolha, porque meu giro era para cá, e para ficar combos mais estéticos, melhores, eu não podia fazer combo para cá e voltar e fazer para cá, não podia. Então eu comecei a fazer desse jeito, onde eu fui, tá, vou ter que zerar, vou ter que voltar do zero, voltei, aí comecei a praticar chutes para cá para acostumar meu giro, eu me sentia perdido. Só que quando eu comecei a praticar, comecei a colocar giro, tipo um B-twist, um kart full, percebi que comecei, cara, a treinar e realmente foi, só que foi complicado. Por isso que eu falo, descubra o seu lado dominante e foque nele, cara, porque você vai conseguir mais acrobacias, vai desenvolver mais rápido e vai aprender também mais rápido. Bom, e é isso, galera, esse foi o vídeo. Espero, cara, que tenha deixado claro a importância de você saber qual o seu lado dominante para o giro, para não passar pelas mesmas situações que eu passei, como citei no vídeo, porque é chato você aprender o movimento, depois descobrir qual o seu lado e ter que voltar do zero. Então é isso, se você chegou até aqui, peço que você curta, se inscreva, cara, deixa seu like aí, se inscreve, compartilha também com aquele amigo que tá treinando e às vezes não presta atenção nisso, e você também, eu acredito que precise, caso seja o seu caso. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu! Tamo junto!